Organismo e organização, a estrutura da igreja cristã. O que é organismo, né? Nós podemos entender que organismo é um conjunto de órgãos que compõe um ser vivo. A Bíblia Sagrada, ela fala que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo, né? E o corpo ele é composto de órgãos, e esses órgãos se harmonizam entre si para fazer esse corpo se tornar algo vivo. Então, da mesma forma, é a igreja do Senhor Jesus Cristo como um organismo. Ela é denominada como um órgão, vários órgãos juntos, que demanda uma organização. Mas o que é organização? A igreja também pode ser organização? Sim, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Quando ele foi criar a terra e todo o universo, foi sequencialmente colocando cada um em seu devido lugar. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está dentro também dessa dinâmica de organismo e organização. Se você for olhar na igreja primitiva, ela dentro de uma organização simples, mas era bem organizada. Lembra-se quando começaram a ver que precisava de cuidar de uma das demandas da igreja, que era a área social, foi instituído os diáconos para servir a mesa. Então isso é uma organização. A igreja como organismo e organização. Esses dois aspectos, organismo e organização, não pode desassociar um do outro. Eles têm que estar junto, porque uma igreja apenas como organismo, muitos defendem a igreja apenas como organismo, mas se você for analisar a Bíblia Sagrada, ela tem uma organização para a igreja. Por exemplo, quando o Senhor instituiu os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então isso demanda uma organização para que a igreja venha ser um organismo vivo em movimento. Então, dentro dessa dinâmica dos 5 ministérios, você vai ver que Deus dotou pessoas com capacidade sobrenatural para o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Organismo e organização. Agora é o seguinte, o perigo que corre de uma igreja perder o vínculo de organismo e se tornar uma mera organização de pessoas. Um exemplo bem interessante que eu vou falar para que vocês possam pensar e fazer algumas análises, quando o Senhor mandou a carta lá para as igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, né? Você vai ver no capítulo 2, a partir do versículo 7 do Apocalipse, um relato de uma igreja, de uma igreja muito bem organizada, o seu corpo de seres humanos frequentando aquela igreja, muito arregimentado, muito unidos em um propósito. Então, como organização, a igreja de Éfeso só estava 10. Mas se vocês prestarem atenção, o que foi que o Senhor falou? Eu tenho algo contra ti, que vocês caíram. Ou seja, parafraseando aqui, dizendo, vocês apenas agora só é uma organização. Muito bem, vocês estão muito organizados, construindo bons templos, vocês têm escolas boas, ensinam bem, são muito unidos para defender a ação do templo. Só que tem um detalhe, vocês esqueceram que vocês são um organismo divino. Então vocês esqueceram o principal, que é o primeiro amor. Então, vocês estão entendendo que organismo e organização são desassociados, tem que andar junto. A igreja não pode ser só um organismo e nem só uma organização. Tem que ter essa dinâmica dos dois andando junto para o bom desenvolvimento da igreja aqui na igreja, na terra.
A igreja é um organismo vivo e organizado no aspecto local. Pois é, eu estou agora aqui no momento em Brasília, né? Mas lá nos Estados Unidos, lá no Japão, tem igreja também, igreja localizada. Então, o que é uma igreja localizada? É um grupo de pessoas organizada como um organismo divino, né? Fazendo aquilo do que foi denominado a fazer. Então, se nós entendemos que a igreja local é um organismo vivo, tá? Tanto faz ser aqui como em qualquer outra parte do planeta, na parte do planeta. Então nós vemos no aspecto local, as igrejas são também um organismo e uma organização, tá? No aspecto litúrgico e ritual, pronto. Como nós temos falado, nas localidades, nos países, nos estados, onde tem uma igreja local, ela tem a sua liturgia própria, né? Porque no aspecto litúrgico e ritual, o que é liturgia? É uma forma de culto. Então, não é obrigado a toda a igreja ter uma forma de culto igual a outra, não. Tem, por exemplo, a nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, nós temos a nossa liturgia própria, né? Já outras denominações têm também a sua liturgia própria. Isso perde a essência? Não, é a forma de organização de cada igreja. Que as igrejas uns têm louvores, pregação e oração, outras começam com oração e assim sucessivamente, mas isso não quer dizer que ela perca a essência de organismo. O governo da igreja, ou seja, a forma de governar essa igreja como organismo e organização, também é uma coisa muito peculiar de cada segmento, de cada localidade, de cada denominação. Existem as igrejas episcopal, que é um bispo que administra a igreja. Existe a igreja presbiterial, que é a igreja administrada por presbítero. E existe a igreja congregacional, que é a congregação que elege um líder para essa denominação. Então veja que o importante é que esse segmento não perca a essência, né? O importante sim, que a essência seja totalmente tirada da Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola, é a nossa orientadora. Então quando a gente chega nesse consenso claro e evidente que o reino de Deus ele é propagado aqui na terra com mais ousadia. Quando nós entendemos que a igreja do Senhor é um organismo vivo, mas também bem organizado.